Olá, eu sou o Márcio Lazarotto, sou professor e doutor em Química do canal Química Orgânica Visual. Dessa vez o nosso vídeo será um pouco diferente. Será sobre a análise dos reagentes e produtos da reação da aspirina para o salicilato de metila, através de espectroscopia de infravermelho. Acompanhe o vídeo. A luz infravermelha situa-se em um comprimento de onda maior do que a luz visível e de energia menor do que a luz vermelha, daí que vem o nome infravermelho. Esse tipo de radiação é capaz de promover movimentos entre os átomos que fazem parte de uma ligação química. Movimentos ao longo do eixo, movimentos de estiramento, ou movimentos para dentro e para fora do plano. Movimentos conhecidos como rock, como tesoura. Então, esses movimentos, eles absorvem luz e aparecem como um pico ou um vale, de acordo com a representação do espectro de infravermelho. O movimento de estiramento, por exemplo, pode ser comparado a um sistema massa-mola-massa. E a frequência de estiramento, em termos de número de onda, é dado por esta fórmula aproximada, em que F é a constante de força relacionada com essa mola, no caso, representando uma ligação química. Mx e My são as massas que estão ligadas pela mola. No caso, os átomos ligados por uma ligação química. Então, são dois fatores importantes: a massa e a constante de força. Quanto maior a força da ligação, maior é a energia necessária para provocar esse movimento, e conforme maior a massa dos átomos, menor é a energia para provocar essa vibração. Aqui nós temos um exemplo do efeito da massa. A ligação carbono-hidrogênio absorve em valores típicos de 2.900 centímetros na menos 1, ligação carbono-carbono 1.500, a ligação carbono-cloro 750 centímetros na menos 1. De força da mola, ou seja, da energia de ligação. Aqui a ligação simples carbono-oxigênio aparece em 1.100 centímetros na menos 1, e a ligação carbono duplo oxigênio aparece em 1.700 centímetros na menos 1. E aqui já temos o primeiro espectro do salicilato de metila. Ele está representado em termos de transmitância, que é a luz que passa pela amostra. Então, quando a amostra absorve, deixa passar menos luz, e aí nós temos esses vales. Quando a molécula absorve, então, nós temos essa representação em termos de vales. A física usualmente representa em termos de picos. É questão um pouco do histórico do desenvolvimento dessa espectroscopia nessas duas ciências. Agora, como podemos correlacionar essa informação gerada pelo espectro de infravermelho com a estrutura da molécula? Podemos dividir o espectro de infravermelho em duas regiões. Uma que vai de cerca de 4.000 até 1.500 centímetros na menos 1, que é a região em que se identifica bem as funções orgânicas que estão presentes na molécula. Nesta outra região de 1.500 até 500 centímetros na menos 1, é a chamada região de impressão digital, em que as absorções elas são muitas e acabam se sobrepondo. E aí é difícil de atribuir a uma
determinada função a um determinado grupo de átomos. Embora, em alguns casos, como vimos anteriormente, se pode atribuir ao carbono-cloro ou ao carbono-bromo. E para facilitar a nossa vida, nós temos esse tipo de tabelas, em que as absorções aparecem em regiões específicas, e aqui nós temos a intensidade relativa de cada absorção. Por exemplo, M é médio, S strong é forte, W é weak, fraco. Novamente temos o espectro do salicilato de metila. Agora eu peguei de um site japonês que mostra os números correspondentes às absorções e a intensidade de cada absorção. Então, aqui em 1679, nós temos uma absorção com 4 de transmitância, ou seja, é bem forte. A amostra absorve quase tudo e nada passa. Então, vamos atribuir essas bandas de acordo com aquela tabela anterior. Então, por exemplo, aqui nós temos em 3190 uma banda que corresponde ao grupo OH. E no salicilato de metila, pela sua estrutura, nós temos esse grupo OH ligado diretamente ao anel aromático. Então, aqui nós temos uma função fenol. E esse grupo OH interage por ligação de hidrogênio também com o C-O, o que abaixa um pouco o valor da absorção dele. Normalmente o grupo OH absorve um pouco mais lá para 3.300, nesse caso absorve a 3.190. É uma evidência da formação de uma ligação de hidrogênio intramolecular. Aqui em 3074 temos essa absorção que é o estiramento da ligação carbono-hidrogênio. Só que a absorção de hidrogênios ligados a carbono aromáticos ocorre em valores mais altos do que para carbonos alifáticos. É uma evidência que essa ligação é um pouco mais forte. Então, em 3074, CH aromático, e aqui o CH3 do grupo metil ligado ao oxigênio. Agora aqui nós temos em 1679 a banda mais forte, que corresponde ao estiramento da ligação carbonila. Então o oxigênio se move nesse sentido. E quando ele faz esse movimento, nós temos uma grande variação de dipolo molecular, o que leva a uma absorção bastante forte. Quanto maior essa variação de dipolo molecular, mais forte é a banda no infravermelho. E quando nós temos absorções que são muito fracas, elas se referem a uma pequena variação de dipolo. E quando nós temos estiramentos em moléculas simétricas, não aparece no espectro de infravermelho. Então, essas 3 bandas é que eu quero chamar a atenção no espectro do salicilato de metila. Agora vamos passar ao espectro do ácido salicílico. Enquanto o salicilato de metila é um éster, tem o grupo OCH3, no ácido salicílico nós temos o grupo COH, um ácido carboxílico, e isso aparece no infravermelho. Porém, o resto da estrutura permanece muito igual entre os dois. Como se pode ver essa diferença? Por exemplo, no ácido salicílico, o grupo C-O aparece em 1662, um pouco abaixo do salicilato de metila. É uma característica dos ácidos carboxílicos em relação aos ésteres. Mesmo o salicilato de metila apresenta uma frequência de estiramento do C-O
bastante baixa. Isso porque a ligação C-O é conjugada com o anel aromático. Normalmente um éster absorveria acima de 1700, mas em sistemas conjugados vai para baixo de 1700. Bom, aqui nós temos um ácido carboxílico que também é conjugado, então esse valor fica 1662. Temos a absorção correspondente ao grupo OH, um valor um pouco mais alto do que o salicilato de metila, e aqui nós temos a banda do OH do grupo COOH. Essa é uma banda que fica escondida embaixo das outras. Isso porque o grupo COOH apresenta ligações de hidrogênio diméricas entre uma molécula e outra. Eu quero mostrar o exemplo do ácido acético, em que fica bem clara essa banda do grupo COH. Ela se estende de 3.500 até 2.800, mais ou menos. É uma banda muito larga, porque a formação dessas ligações de hidrogênio dimérica, elas levam a uma incerteza na posição do hidrogênio. Ele pode estar mais próximo de um oxigênio ou do outro. Em algumas moléculas vai estar mais próximo de um, em outras moléculas vai estar mais próximo do outro. Então, vai levar a uma diferente energia de ligação para diferentes moléculas. E aí vai fazer com que ocorra um alargamento nessa absorção. Nessas ligações de hidrogênio dimérica, um grupo OH interage com o C-O de uma molécula vizinha, por um lado, e a mesma coisa pelo outro. Quando o grupo OH perde o hidrogênio e passa para o sal, essa banda do COH desaparece. É o caso do acetato de sódio. E, por fim, o espectro da aspirina, o ácido acetil salicílico. Primeiro ponto digno de observação é que não tem mais a banda do grupo OH fenólico, que aparecia a 3.170, 3.200 e pouco. Ela não aparece mais aqui, isso porque na aspirina o grupo OH fenólico foi acetilado. Então, passou de um fenol para um éster. Aparece aqui a banda CH aromático e CH alifático. A banda COH está escondida aqui, muito larga. E, por fim, nós temos duas absorções correspondentes ao grupo C-O. Uma em 1753, do grupo acetil, aqui, e uma em um valor mais baixo, que é do C-O, do ácido carboxílico. E aqui vemos claramente a diferença entre um C-O conjugado ao anel aromático, diretamente ligado ao anel aromático, em 1692, e um C-O não conjugado, que é do grupo acetil, a 1753. E aqui nós temos um quadro resumo dos espectros de infravermelho para essas três moléculas. A aspirina tem duas absorções correspondentes ao C-O, a 1692, conjugada com anel, 1753, não conjugada, do grupo acetil. Não aparece o OH fenólico, porque o oxigênio ligado diretamente ao anel agora está como um éster, e aparece a banda larga do grupo COOH. No ácido salicílico aparece o COH, aparece o fenol, por volta de 3.200, e uma frequência de estiramento a 1.662, referente ao grupo C-O. No salicilato de metila, também tem absorção
de uma ligação C-O, a 1679, tem o H fenólico, mas não aparece o COH. Com isso, definimos como se pode identificar essas 3 moléculas por infravermelho e saber quem é quem analisando um sólido. E é assim que os químicos orgânicos obtêm informação se uma reação ocorreu ou não. A espectroscopia de infravermelho é uma técnica rápida que usa pouca amostra, alguns miligramas apenas, e não é destrutiva, ou seja, caso for necessário, é possível recuperar a amostra para uma análise subsequente. Espero que tenha gostado desse vídeo sobre o infravermelho dessas 3 moléculas. Se gostou ou se foi útil, deixe o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe. Pode ser até um bom assunto quebra-gelo, uma conversa ou uma festa. Canal Química Orgânica Visual.